Olá, galerinha do quarto ano, tudo bem com vocês? Eu sou a professora Giliane e nós vamos para a nossa aula de número 41 de Ciências. Na nossa aula de hoje, dando continuidade ainda ao nosso conteúdo, nós vamos falar um pouquinho mais sobre a projeção de sombra. Nossos objetivos da nossa aula de hoje são descrever as variações das sombras projetadas por um gnomo, associando aos movimentos do Sol. Também vamos identificar diferentes registros de posições do Sol e conhecer também os pontos cardeais. Então, só para início de conversa, pessoal, recapitulando também um pouquinho a nossa aula. Na aula de hoje, nós continuaremos a ver sobre essa forma de orientação e sobre a projeção dessas sombras. Sabemos que o Sol, ele continua sendo utilizado como uma forma de registro e também de marcação do tempo. Por isso, nós vamos comparar as projeções de sombras que são feitas a partir da observação de uma vara de gnomo. Então, vocês aí do quarto ano, em algum momento, vocês já devem ter percebido uma sombra, não é mesmo? Seja na luz do dia ou seja durante a noite mesmo, porque são duas formas ali que a gente encontra. Na luz do dia a gente vai ter a luz solar e à noite a gente tem uma luz artificial, certo? Da nossa lâmpada, enfim, lâmpada do poste, enfim, são várias formas que a gente consegue perceber as sombras. E que todos, os objetos, eles têm sombra também. Além da gente perceber a nossa própria sombra, a gente vai ter os objetos que eles também vão projetar sombra. Pelo menos ali enquanto há uma luz, seja essa luz natural, como eu falei, uma luz do sol, uma luz do dia, ou seja ela uma luz artificial, que pode ser feita pela lâmpada, por uma lanterna, enfim, várias formas que vão projetar essa sombra nesses objetos e também nas pessoas ali, como a gente tem na primeira imagem, que ele é uma sombra de uma pessoa, dá para ver que tem projeta uma pessoa. Na nossa segunda imagem, a gente já vai ter uma luz artificial, provavelmente com a ajuda, um auxílio de uma lanterna. E lá o do nosso gatinho, pode ser à noite, que está refletindo até mesmo a luz da lua, alguma coisa, ou a própria lâmpada. E vocês já repararam, pessoal, que a sombra, ela varia de lugar e também de tamanho conforme essa mudança de luz? Então, quanto mais longe eu colocar, talvez esse objeto ele vai, digamos, crescer, entre aspas, eu coloco aqui para vocês. Eu tenho aqui também na nossa figura uma mão, certo? E essa mão também ela está usando uma luz artificial de uma lanterna. Então, quanto mais próximo eu tenho, projeta menos sombra. Quanto mais longe eu coloco esse objeto e essa luz, maior ela vai ficar, certo? Então ali tem 105 centímetros, então parece uma mão gigante, mas na verdade é a questão de percepção mesmo, de estar mais longe ou estar mais perto. E a sombra, pessoal, ela pode ser usada para criar arte, ilusões, sensações também. Por isso, ela é muito usada no cinema, na fotografia, no teatro. A sombra ela pode ser usada para criar arte, ilusões. Por isso que ela é muito usada na fotografia, pessoal. Então, eu vou ter aqui um exemplo para vocês, que é do teatro de sombras. Então, ali eu tenho eles recortadinhos, digamos assim, de uma senhorinha e de um senhor. E também faz essa projeção de sombra. E em um segundo momento, um outro teatro de sombras, utilizando a questão da mão e uma pessoa por trás. Então também vai projetar uma sombra. Tudo isso é utilizado dentro do cinema, dentro da arte, é muito utilizado como uma forma artística mesmo.
E nós vamos ter a sombra. O que é preciso será para existir sombra, pessoal? Eu já dei algumas diquinhas para vocês sobre a luz natural e luz artificial. Então eu conto para vocês que é apenas a luz, que ele é um objeto opaco, né? Cria um objeto opaco. Ou seja, que barre e impeça essa passagem de luz através dele. A luz ela pode ser proveniente do sol, uma luz natural, como eu já falei, ou de uma vela, de uma lanterna, ou até mesmo de lâmpadas variadas. Então eu trouxe aqui para vocês algumas formas de luz, o sol, lanterna, vela, ali tem um foco que é uma lâmpada incandescente, né? Hoje a gente utiliza muito mais as lâmpadas fluorescentes pela questão da economia e também de benefício à natureza. Observe na imagem abaixo a formação da sombra de um objeto opaco esférico, que ele é iluminado com o auxílio de uma vela. Então nós também vamos ter aqui esse objeto opaco, né, esférico, e a vela também em uma distância um pouquinho maior, certo? E também temos a projeção dessa sombra. Observe que os raios de luz emitida pela vela são mostrados como retas tracejadas em branco. Então todo aquele tracinho branco, no caso, vai simular essa luz emitida pela vela. Elas passam pelas bordas e também pela esfera e acabam se estendendo até o chão. Essa extensão, no caso, é a projeção da nossa sombra aqui. Nesse processo, existe uma lei da física, que é uma área também da ciência, que diz que os raios de luz, eles se propagam em linha reta, ou seja, eles percorrem um caminho que separa, no caso, a vela da esfera em linha reta, exatamente como mostrado na figura. Deixa eu só voltar aqui para vocês. Então, ali a gente tem uma linha reta e essa linha reta é pelo tracejado, por esses tracinhos ali. E então, por isso que ele fica exatamente como na figura mostrada anteriormente. E essa propriedade da luz, pessoal, ela é responsável pela formação dessas sombras. Outra característica também da sombra é que ela estará sempre do lado oposto ao da fonte de luz. Então, se por exemplo, aqui eu tenho uma vela, a projeção dessa sombra vai estar no lado contrário do objeto. Se eu tivesse também aqui na frente, enfim, no lado contrário, sempre no lado oposto ao dessa luminosidade. Ainda nessa imagem, a sombra que está ao lado esquerdo da esfera, enquanto a vela está do lado direito. Então, como eu falei para vocês, ele sempre vai estar em lados opostos. Se a vela está no lado direito, a projeção vai ser no lado esquerdo. Se aquele objeto luminoso que emite luz está no lado direito, a projeção vai ser do lado esquerdo. Sempre guardem isso, memorizem, que faz parte da área da ciência e também da física. E tudo se explica dentro da ciência. Essas duas características, pessoal, das sombras, elas são usadas para a identificação dos pontos cardeais. E vamos ver um pouquinho como é que funciona essa maneira de a gente observar os pontos cardeais e localizar eles também. A sombra e os pontos cardeais, só recordando um pouquinho, que provavelmente nós já falamos isso em geografia, que é bem importante, mas a gente retoma também para as nossas aulas de ciências. Então nós vamos ter o norte, o sul, o leste e o oeste como os pontos principais, os pontos cardeais. Durante um dia ensolarado, nós vamos ver o movimento aparente do Sol, nascendo no lado leste e se pondo no lado oeste. Também, de uma forma contrária, a gente pode falar assim, de lados opostos. Então, nós vamos ter um nascer do Sol, como eu falei anteriormente, a leste, e um pôr do Sol no lado oeste.
E como podemos usar, no caso, essas informações para saber onde está o nosso leste, o nosso oeste, o nosso norte e o nosso sul? Nós podemos usar a sombra de uma haste fixa, como a gente já viu na aula anterior, de um gnomon, certo? Dessa haste que ela fica no chão e ela projeta essa sombra, que é um instrumento que foi utilizado lá na antiguidade para medir justamente a duração desse dia. A imagem abaixo, ela vai mostrar essa variação da sombra do gnomon ao longo do dia. Então, nós vamos ter aqui no lado oeste a sombra de manhã e a sombra a leste, no caso, quando a sombra já está mais à tarde, já temos passado um pouco as horas do nosso dia. Vamos ter uma linha meridiana que vai dividir, no caso, essa circunferência mesmo, e a circunferência que está em vermelho aqui da nossa imagem. Nós temos então matemática, geografia e ciências aqui nessa imagem, que a gente, além de estar tratando dos pontos norte, sul, leste e oeste, a gente trata de circunferência, que é uma parte também da matemática que a gente estuda. E a linha meridiana, parte de geografia, questão de orientação e localização. Mas vamos adiante. Vamos pegar 3 momentos dessa imagem, pessoal, dessa haste, né, da vara de gnomon. Ao entardecer, no caso, ao amanhecer, perdão, ao meio-dia, quando o sol está a pino. Então, a gente diz que o sol do meio-dia é o sol a pino, pessoal. E também lá no entardecer. Então, nós temos essa primeira imagem, que a sombra, no caso, projetada pela vara de gnomon, ela está no amanhecer. E sabemos que o sol, ele nasce a leste. Sabemos também que os raios de luz, eles andam sempre em linha reta e que a sombra de um objeto opaco, ele vai ficar do lado oposto ao da fonte de luz em relação ao objeto. Então, onde está o Sol e o leste nesse caso? Onde será que está? Dá uma pensadinha um pouquinho. Então, nós sabemos que ele vai estar ao meio-dia. Sabemos que as propriedades, no caso... Sabemos que essas propriedades e as características da luz, elas se mantêm, certo? Então, a gente sempre tem que memorizar uma coisa, que quando eu tiver um objeto, a projeção dessa sombra vai estar do lado contrário. E aqui nós temos a nossa outra experiência, que é a dessa vara de gnomon ao meio-dia. Como é que está o Sol agora? Então, a gente pode também falar que o Sol, pessoal, além de estar ali, que já está justificando a nossa resposta, ao meio-dia, o Sol está a pino. Então, está bem no horário ali do almoço, no nosso horário do meio-dia. Essa sombra é uma sombra maior, é uma sombra menor? Dá uma observadinha aqui comigo. Então, é uma sombra que ela está juntinha com a vara. Então, o Sol, nesse caso, ele está no horário, pessoal, do meio-dia. Aqui nós temos o Sol a pino. O Sol está bem acima dessa vara, certo? E vamos ter também uma imagem ao entardecer. Percebam que nós vimos quando ela estava projetada no período da manhã, no amanhecer. No período um pouquinho mais à tarde, do meio-dia, quando a gente diz que o Sol está a pino. E também temos ao entardecer. Sabendo novamente que as propriedades e características dessa luz, ela se mantém dentro da ciência, onde está agora essa sombra? Né? Onde está o Sol, perdão, agora? Então, a gente sabe que o Sol, ele vai estar a oeste. Então, sempre vai estar a luz de um lado e a propriedade dessa sombra de outro lado. E como encontrar, pessoal, o norte e o sul? Que, como a gente tem estudado,
o leste, o oeste, e agora a gente vai falar também dos pontos cardeais do norte e do sul. Eles são encontrados a partir também dos pontos leste e oeste. Mas como, né? Vocês vão estar se perguntando. Nós vamos conhecer e memorizar que é um poema de Ruth Salles chamado Pontos Cardeais, pessoal. Esse daqui é bem importante, não só para as nossas aulas de ciências, mas para as outras aulas que virão também de geografia. Estendo, vocês podem fazer aí de casa, estendo o meu braço para o lado direito, e eu estou projetada de uma outra forma para vocês aí na telinha, e para leste, no caso, onde nasce o sol. Para oeste, onde está deitada, eu estendo o meu outro braço. O sul ficará assim, certamente atrás de mim. Piso firme e olho forte, para frente é onde está o norte. Então a gente sempre vai ter essa localização dos pontos cardeais a partir dos nossos braços, mas para ficar às vezes mais fácil, pelo menos para mim eu acho, é memorizar onde fica a frente e onde fica atrás. O sul ficará assim certamente, atrás de mim. Piso firme, olho para frente. Onde está o norte? Então, bem facinho de memorizar. Vou cantar nova, não vou cantar porque eu sou péssima em cantar, tá, pessoal? Então, estendo meu braço direito para leste, onde o sol nasce. Para oeste, onde ele se deita. Estendo meu outro braço. O sul ficará assim, certamente atrás de mim. Piso firme e olho forte para frente, onde está é o norte. Joia, pessoal? Então, para vocês memorizarem os pontos cardeais dessa aula, vocês podem fazer essa experiência aí na casa de vocês. Eu espero que vocês tenham gostado da aula, que tenham feito pequenas anotações e até a nossa próxima aula, pessoal!